Depois falaram dos discípulos, ele disse que se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, o melhor de todos os tempos, o maior profeta de todos os tempos, veio de uma cidadezinha, onde o povo era um povo muito humilde, muito simples, mas enfim, o maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo. E então agora João vê Jesus com vestes estelares até os pés e um cinturão de ouro no peito. Pilatos mandou colocar aqueles dizeres sobre a cruz de Cristo. Era o que eles faziam quando subjugavam outro rei. A primeira coisa era subjugar o rei, representante daquele rei, e ele mandou escrever sobre a cabeça de Jesus: este aqui é o rei dos judeus. E os sacerdotes, sumo sacerdote, aquela cúpula de religiosos ali, se rebelaram contra aqueles, se revoltaram contra aqueles dizeres, dizendo que Jesus não era rei deles coisa nenhuma, porque estavam obcecados por coisas mundanas. Para eles era mais importante os seus oráculos em praça pública, as suas vestimentas de linho. Enfim, não quero nem perder tempo com isso, mas enfim, agora Jesus está com vestes de autoridade, não de autoridade momentânea e temporária. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que Jesus foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e enfim, todo o joelho terão que se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, que Deus otorgou a Jesus o poder sobre os vivos e sobre os mortos. Então o tempo está chegando que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo, tanto os que estão na terra, os que estão debaixo da terra e até mesmo os que estão nos céus. Aleluia! Lá no céu nós vemos os quatro seres viventes, a simbologia máxima da revelação divina nos quatro evangelhos. Eles se prostram diante do Senhor Jesus, diante do Cordeiro. Os 24 anciãos lançam suas coroas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse planeta Terra, as pessoas procuram cada vez mais ignorar o Senhor Jesus Cristo. E há uma propagação muito grande a respeito do governador mundial. Tudo está preparado para entrar no anticristo neste mundo. Mas graças a Deus que nós não estaremos aqui. Aleluia! A igreja já estará na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas é maravilhoso como que Deus opera na vida daqueles que esperam na sua palavra. O apóstolo Paulo, dizendo aos Filipenses, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todos os nomes. Jesus Cristo, neste momento, nesse exato momento, é adorado no céu como um cordeiro que foi morto, mas está vivo. E aqui no planeta Terra, muitas igrejas evangélicas têm vergonha de pregar sobre Jesus Cristo crucificado, tem vergonha de falar sobre o reino de Deus, criam expectativa desse mundinho nojento e sujo, marcado pela imoralidade, pela falsidade. Mas Jesus Cristo disse, ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem outro endereço, não importa, mas eu quero te dar o endereço certo. Jesus Cristo é o caminho que te leva de volta ao Deus soberano. Como a própria ciência diz que o planeta Terra está totalmente vulnerável, mas Jesus Cristo diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar
virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais também. Oh, aleluia! Nós temos promessa, nós temos segurança. O mundo está todo inseguro e cada vez vai continuar mais inseguro ainda, porque a ganância de os homens estão totalmente desenfreadas. Enfim, mas nós aguardamos o novo céu e a nova terra. Voltando aqui para um texto que nós lemos, João, que viu Jesus discipulado, pegado em uma cruz, humilhado, aparentemente por sacerdote, por império romano, sem autoridade. Agora João vê Jesus com vestes estarás até os pés e o cinturão de ouro no peito, a autoridade suprema. E inclusive no juízo final, todos os livros forem abertos, você vai estar tete a tete com o Senhor Jesus Cristo, um por um, frente a frente com Ele, e os livros serão abertos, e há um relatório sobre a sua vida ali, sobre a minha e sobre a nossa. Mas graças a Deus, que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que maravilhoso! João vê os pés de Jesus transpassados por aqueles cravos, e agora Jesus, João vê os pés de Jesus como um latão reluzente, como um trabalho refinado, ou seja, ele subjugará todos os poderes mundiais, estarão sob o seu domínio, sob os seus pés. E voltando ao que dissemos no início, o controle da população, não obstante que desde a década de 70 os seres humanos estão sendo substituídos por máquinas, alimentos transgênicos, porque eles não sabem qual o resultado disso ainda. Não foi feita uma pesquisa eficiente, mas algumas pesquisas que já foram feitas, que o resultado é ruim para o corpo humano, para a saúde humana, que afetam as células humanas, principalmente as células da reprodução, enfim, uma série de coisas. Mas agora aqui, quando João vê os seus pés como uma torre reluzente, significa que todos os poderes mundiais estarão sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. A autoridade suprema entrega ao Senhor Jesus Cristo. Olha, meu amigo, a palavra de Deus é bem clara. E quando João viu Jesus, com aqueles seus trajes, os seus olhos como chama de fogo, e na sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Justamente com essa espada, com a sua palavra, que ele ferirá todas as nações. E ele cumpriu, encerrando aqui, o profeta Malaquias disse que o dia do Senhor virá como um fogo abrasador. Os ímpios serão desarraigados. O que são ímpios? São pessoas incrédulas, que não acreditam, que não respeitam a casa do Senhor, que não respeitam a sua palavra. São os ímpios serão desarraigados. A palavra desarraigar significa arrancado com raiz e tudo. Mas ele diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Os mártires que estão no paraíso, eles clamam todos os dias para que Deus faça justiça pela sua igreja na terra. Não tinha ninguém para abrir o livro, capítulo 5 do livro do Apocalipse. Ninguém podia abrir o livro e sentar nos céus. E João chorava muito, porque ele entendia que dentro daquele livro selado com 7 céus havia um planejamento divino para a humanidade e a defesa e a proteção da igreja. Porque ele já vivia momentos de perseguições da igreja. Ele entendia que com aquela tamanha perseguição sobre a igreja não subsistiria. Mas Jesus Cristo foi bem claro: as portas do inferno não prevalecerão
quando ele vê Jesus glorificado, ele cai aos pés de Jesus como morto. A prova que o reino de Deus é uma realidade. Jesus Cristo se aproxima de João e diz: não temas, João. Já havia passado mais de 60 anos da crucificação. E ele diz o seguinte: não temas, não. Eu fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu sou o primeiro e o último, e está em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Há um Deus do controle. Há um Deus do controle. Ele está no controle de todas essas coisas. Nós, a igreja do Senhor, a uma instituição espiritual, nós não vivemos pela aparência. Nós vivemos naquilo que é verdadeiro. Jesus Cristo é a nossa esperança. E eu quero que Jesus também seja a sua esperança. Se você não encontrar agora como sacerdote eterno que intercede por você, ou como aquele que advoga a sua causa, certamente o encontrará como juiz de toda a terra. E lembre-se, você estará frente a frente com ele. Louvado seja o nome do seu. Portanto, aceite o plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Queridos, cabe após essa mensagem uma observação. Quando aqui foi dito que Deus está no controle de todas as coisas, leia-se que, ouça-se que, isto significa que o curso da história está nas mãos de Deus. Aquele que tudo criou, aquele por quem tudo permanece e subsiste, ele é o mesmo que trará o desfecho a todas as coisas. Por que trazemos essa observação? Porque as pessoas, quando ouvem que Deus está no controle de todas as coisas, elas podem entender que, se Deus está no controle de todas as coisas, então as nossas escolhas já estão predestinadas fatalmente. Mas não é assim. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que o que o homem semear, isto ele ceifará. De modo que aquele que semeia no pecado, aquele que semeia na corrupção, aquele que semeia na perdição, colherá a corrupção. E o Filho de Deus se manifestou para lhes trazer vida eterna, para lhes conceder vida eterna. No princípio, o homem pecou, e por causa disto, a natureza humana passou a ser naturalmente pendente para o pecado, para o mal. Mas, assim como pela ofensa de um homem veio a morte sobre muitos, também pela entrega de um homem veio a salvação a toda a humanidade. E quando dizemos que Cristo é o Salvador de toda a humanidade e que Ele estende a sua salvação a toda a humanidade, leia-se que o significado disto é que Deus estende, Ele abre, Ele convida a todos a que se salvem em Cristo Jesus. Porque a salvação em Cristo Jesus só é efetivada no momento que decidimos renunciar a nós mesmos, tomar sobre nós a nossa cruz e seguirmos após Cristo. É pesado, é difícil, mas conosco está o Espírito de Deus
para nos assistir em todas as nossas fraquezas. Porque o mesmo Espírito que em nós está selado, se quando nós estivermos em sintonia com Ele, então teremos a capacidade de vivermos em Ele por uma nova